E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vamos? Tudo certo? Vamos lá para mais uma edição do nosso Fato Econômico, a economia além da conjuntura, mais uma edição na segunda-feira, que geralmente a gente vem aqui na segunda-feira, né, para trazer os dados aí do Boletim Focus. E nessa semana, como é uma semana especial, a gente tem um convidado especial. Tá comigo aqui, Moisés Cristiano, também o André da Silva Pereira, o Otávio Lissotti. Como é que fala o teu sobrenome aí, Lissotti? É assim mesmo? Opa, boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença mais uma vez aqui no podcast. E Elisote mesmo, pode falar Lisotti. Elisote sem problema. Ah, Lisotti, beleza. E aí, André, tudo Elisote. certo? Tudo certo. Vamos lá para as novidades. Algumas novidades no Focus dessa semana. Né? Pois é uma semana Novidades. especial, como eu comecei a falar, né? Porque a gente tem aí a chamada Super Quarta. A gente também teve dados hoje do IBCBR, né? Prévia do PIB. E a gente também tem o Boletim Focus, que traz alguns dados, algumas informações que a gente pode começar já a perceber uma certa mudança aí em relação às expectativas. Tivemos também as notícias da Bolsa de Valores hoje, né, subindo, dólar em queda, tudo isso certamente tem alguma coisa que está acontecendo aí, a gente vai tentar ver o que é, né, nessa conversa que a gente vai ter agora. Vamos começar falando sobre o que aí? Os convidados o convidado é que manda hoje. Sobre o que você quer falar, começar Acho que falando hoje hoje. a gente pode deixar o convidado apresentar o Focus ali. O que você acha? Pode ser? Pode ser, Então pode vamos ser. lá. Bom, é muito interessante a gente começar falando pelo Boletim Focus, porque querendo ou não, depois a gente vai entrar no assunto de BCBR e na Super Quarta, que eles estão relacionados, né? Com relação ao Focus, a gente teve uma leve queda no IPCA e no câmbio para o ano de 2025, e uma queda também do PIB de 1,85 para 1,80, né, a partir de 26. Uma queda maior ainda da Selic, de 12,50 para 12,38, né, agora no ano de 2026, o que demonstra talvez um início, né, de uma desaceleração maior ainda da economia brasileira, principalmente por conta dessa queda no PIB e nessa queda da Selic maior projetada para o ano de 2026, né. Então, acredito que muito por conta tanto da Selic alta, né, mesmo justificável por muitos motivos, mas também por conta de uma situação tributária, né, que cada vez mais a gente tem um aumento de impostos, certamente carga tributária, inclusive agora com esse projeto de reforma tributária a gente tem um possível aumento, né, da carga tributária, mas eu acho que são coisas que conversam entre si. Então a gente vai ver, né, do Banco Central, um esforço, e do governo federal também, muito provavelmente, de aumentar novamente a produtividade do país a partir do ano que vem, mesmo que, muito provavelmente, possa não ocorrer. Muito bem. O que a gente pode dizer desses dados que saíram hoje, então, do Foxconn, André? Tem alguma informação que quer passar para a Então, vamos gente? lá. O interessante que eu achei desse Focus dessa semana, a grande novidade que veio foi a Selic para o ano que vem, que saiu de um patamar de 12,50 para 12,38, e ainda é um valor quebrado, não é 12,40, 12,55, é 12,38. Então já é uma primeira sinalização ali de uma possível queda dessa taxa Selic, né, de 15%, que é o que está hoje, para algo ali no caminho de 12,50. A gente tem, por enquanto, uma inflação acomodada, girando ali, caminhando muito que lentamente para a banda superior da meta de 3,5%, mais 1,5%, 4,5%. Eu acho que não chega. Se a gente olhar o Economia em Dia, olhar o relatório de pesquisa do Itaú, que são os dois assim, que eu mais consulto, eles também não dão ali você caminhando para uma Selic esse ano de 4,5%, alguma coisa por volta de 4,8%, 4,85%. Então, essa é a grande novidade, né? Uma Selic mais acomodada, por enquanto, uma taxa de câmbio para 25, 26 também acomodada, mesmo com essa incerteza das tarifas, e agora com relação ao julgamento do Bolsonaro, disse lá o Marco Rubio que semana que vem os Estados Unidos vai fazer a nova divulgação das novas tratativas que vão ser executadas para o Brasil com relação ao julgamento do
do ex-presidente Bolsonaro, e isso pode ter um certo impacto no câmbio, né, e também sobre uma inflação, né? Mas tudo caminha para que essa Selic permaneça nesse patamar de 15% até dezembro, e lá no primeiro semestre do ano que vem a gente tem ali uma Selic já caminhando para um valor abaixo de 15%. Tudo vai depender também dessa super quarta-feira, onde, por enquanto, se sinaliza lá nos Estados Unidos uma redução da taxa básica de juros americana em 0,25 pontos percentuais, né, que pode ter um impacto mais adiante na Selic brasileira. Uma outra coisa que a gente pode trazer, que eu acho que é interessante, são alguns movimentos tanto do mercado de trabalho, quanto, né, agora trazendo o IBCBR, né? O IBCBR, ele anda junto com o relatório Fox, certo? Com relação à diminuição, né, do PIB. O IBCBR trouxe uma diminuição de 0,5% e na atividade econômica, e eu acho que isso traz bastante do que a gente vem vendo do mercado de trabalho ultimamente, com a diminuição de vagas disponíveis, certo? Também com um aumento de pessoas dependentes de programas sociais. O Brasil, esse mês, se eu não me engano, passou de 90 milhões de pessoas dependentes de programas sociais. Então a gente vê um movimento da Selic muito característico de períodos de diminuição de atividade econômica, certo? Se tinha uma diminuição para 12,5 de 2026 e passou para 12,38, é muito visível no mercado de trabalho, né? Isso assim que o Otávio está falando, né? Ali do índice da variação mensal 0,5 negativo do IBCBR, ele vem acompanhado pelos dados setoriais, e todos eles foram negativos, né? O ex-agropecuária caiu 0,4, em serviços caiu 0,2, indústria caiu 1,1, a agropecuária, principalmente no Rio Grande do Sul, que ainda não está indo bem, caiu 0,8, os impostos, né, caíram 0,7. Então a gente já tem uma sinalização forte, olhando esses indicadores em aberto do IBCBR, que o efeito da política monetária super mega restritiva já está fazendo efeito na economia brasileira, né? Acompanhado do próprio resultado do CAGED, que o Otávio já disse que também vem crescendo o número de empregos, porém uma taxa decrescente cada vez maior nos últimos meses. Bom, mas a pergunta que não quer calar é como que tudo isso, essas informações, IBCBR negativo, apesar de ele ser de julho, né, ser um resultado de julho, também o boletim Focus aí sinalizando talvez uma queda aí em alguns indicadores, que pode mostrar alguma coisa na conjuntura econômica. A pergunta é, o que esses dados dizem sobre como pode fechar a economia ali no final do ano, especialmente os dados do boletim Focus ali, né? Por exemplo, a gente vê que a atividade econômica está em queda, e isso vai certamente impactar nas decisões de taxa básica de juros, concordam? De acordo. Com certeza. Com certeza. Inclusive é o que a gente está vendo no próprio relatório Focus, né? Uma necessidade de retomada de atividade econômica por parte não do governo federal apenas no Poder Executivo, mas dos braços que eles fazem parte, como o próprio Banco Central, de uma necessidade, inclusive, de um ano eleitoral ano que vem, né? De mostrar bons números e fazer com que as pessoas estejam mais, digamos assim, aptas a ter uma postura mais, digamos assim, positiva com relação aos números do governo, né, e a qualidade de vida delas. Uhum. A gente sempre comenta aqui, Otávio, sobre a possibilidade da gente ter, né, agora já, a gente olhando para o final do ano de 2025, de que a atividade econômica ela tem uma tendência de aumentar, especialmente, né, porque tem algumas coisas que entram aí na economia, por exemplo, 13º salário, né, as pessoas vão mais às compras por causa das festas de final de ano, e assim, a gente sempre comenta que isso tudo pode também influenciar na inflação, porque a gente vê que o boletim Focus, apesar de ter uma queda nas expectativas de inflação, ainda não chegou nos 4,5%, que é o teto da meta. Então, significa que
A gente está nessa aposta, né, André? Será que vai Sim. chegar lá no teto da meta, nos 4,5%? Será que vai ficar acima? Eu já aposto que dificilmente fica ali nos 4,5%, por causa justamente deste aumento aí do consumo nessa segunda metade do ano, ou até dá para se dizer no último trimestre do ano, dá para se dizer, que inclusive historicamente a gente vê que tem um aumento no consumo. Também isso é um componente que pode até afetar as decisões. Pode ser que agora, já que está se esperando a super quarta, né, nessa semana, que depois que saiu o IBCBR negativo, de que o Banco Central promova, né, o Comitê de Política Monetária do Banco Central promove uma queda nos juros, mas aí depois vem novamente um aumento do consumo, isso pode afetar novamente. Isso, vocês acham que as expectativas elas ficam diferentes por causa desses números, desses dados, dessas expectativas? Vamos lá. Você repete várias vezes, né? Essa questão do que no final do ano sempre a gente tem uma puxada de preço, né? O que vai corroborar isso, essa tua fala, são alguns indicadores que estão sendo divulgados pelo FGV, pelo IBRE, né? Foi divulgado no dia 9 no mês atual, né? 9/9, que o IPC das capitais está em alta, né? Esse é o primeiro. O segundo que mostra que o índice de inflação está em alta é o IGPM, que saiu de uma deflação de 0,77 para uma inflação de 0,36. E o IGPDI mostrou exatamente isso esses dias, né? Onde a inflação ao consumidor caiu, mas a inflação no atacado, o IPA, subiu, né? Então, já passou, está tendo uma pressão inflacionária no atacado. E essa inflação do atacado pode chegar no consumidor. Chegando no consumidor, a gente vai ter de novo os índices de preço subindo, né? Isso pode ser um freio para a decisão do Banco Central de reduzir a taxa Selic esse ano e deixá-la mais para o ano que vem, sempre lembrando que ano que vem é ano eleitoral e aí vai ser um ano bem interessante para a gente falar de economia. E uma coisa que eu gostei muito que o Otávio falou é sobre produtividade, né? Porque a gente sabe que esse componente é importante. Inclusive, nós vimos ali nos dados do IBCBR uma queda na indústria, né? A indústria ela é a locomotiva, digamos assim, do crescimento, né? Da atividade econômica. E quando a gente vê a indústria ela mais atrasada em relação aos outros indicadores, às outras atividades, a gente fica preocupado. Então, o aumento da produtividade, ela, inclusive, seria muito saudável para a economia, porque aí, esse aumento, por exemplo, da atividade econômica, ela teria uma base, teria um lastro maior no aumento da produtividade. Então, eu vejo com cautela, apesar desse dado ser de julho, mas eu vejo com cautela também a atividade econômica, ela, apesar de a gente ter uma tendência de consumo maior no final do ano, ela ter um aumento ainda em 2025. Né? Aumento de salário sem ter aumento recíproco de produtividade, isso é aumento de custo para as empresas. Né? E aí, falando dessa questão de produtividade, o próprio site da FGV, né, FGV IBRE, ele tem um link, né, dentro do próprio site chamado Observatório da Produtividade do Regis Bonelli, que tem um compêndio de informações e estatísticas muito interessantes sobre quem gosta de estudar a questão da produtividade e ver o impacto dessa variável na economia brasileira real. Né? Muito interessante esse site. Com certeza. Otávio. Acho que uma coisa que a gente pode trazer bastante interessante, com relação principalmente a essa questão de estrutura de custo da indústria, é a movimentação que o dólar está tendo no mundo todo de queda, certo? Muito provavelmente pode ser que, caso a gente não tenha nenhuma questão política de interferência tarifária, haja uma queda no valor do câmbio do Brasil, né? Então, a gente pode ter uma diminuição nos custos das indústrias, o que pode dar uma ajudada nessa questão de produtividade. Tendo isso em vista, com certeza, a gente tem que sempre lembrar que o próprio
Marco Rubio e o pessoal relacionado aos Estados Unidos vem mantendo uma postura bastante rígida com relação ao resultado, principalmente do julgamento do Bolsonaro e a questões puramente políticas, né? Então, por mais que tenha essa possibilidade de diminuição do dólar, uma melhora nesse sentido da estrutura de custos, inclusive com ajuda no arrefecimento da inflação, pode ser e existe uma grande possibilidade com a movimentação que a gente vem vendo, inclusive até nas redes sociais, no X, os próprios membros do governo americano, que haja uma sanção ainda maior ao Brasil, além das tarifas, né? O que a gente espera sempre que quando tem esse tipo de ação, que as únicas pessoas, né, que sejam afetadas sejam as pessoas que eles querem afetar. O problema é que sempre quando envolve a economia ela não é ceteris paribus como a gente estuda na faculdade, né? Ela não é isolável. A economia ela é uma teia de aranha. Então, sempre quando a gente tem uma certa sanção em alguma área da economia ou alguns indivíduos que usam um certo tipo de serviço, a gente vê que esse tipo de sanção ecoa na economia inteira. Então, por mais que a gente tenha essa possibilidade de diminuição do dólar, a gente pode vir a ter uma tarifa ou alguma sanção, infelizmente de forma política, que venha afetar a economia de forma bastante extensiva, né? Mas só nos resta esperar, e isso vem dentro do custo das empresas, né? Essa incerteza, essa dúvida. E instabilidade política é com certeza um dos principais custos do Brasil, um dos principais custos de juros do Brasil, né? Uma coisa que eu acho interessante quando se fala nessas tarifas impostas pelos Estados Unidos, especialmente, né, Donald Trump, que tem essa tendência de fazer isso, tem essa a linha de ação dele é nesse sentido, é de que no passado o Donald Trump ele já fez esse tipo de coisa. E em vários momentos ele voltou atrás, mas o que chama a atenção agora é o motivo maior que ele está tomando essas atitudes, né, que tem a ver com ideologia. E por causa disso, pode ser que a gente tenha, porque até há alguns dias eu e o André estávamos comentando sobre esse assunto, de que em outros momentos no passado, o Donald Trump ele impôs tarifas, mas depois voltou atrás. Porque é muito difícil um país como os Estados Unidos, que é bastante importador e também exportador, né? Ele dificultar a vida de um parceiro comercial, né? Queira ou não, o Brasil é parceiro comercial dos Estados Unidos, assim como os Estados Unidos, como o Brasil depende de exportações para os Estados Unidos também para cá. E muitos produtores e pessoas que eu digo empresários norte-americanos, eles também sentem quando as tarifas aumentam, e não só os empresários, mas também os consumidores americanos sentem aumento de tarifa, porque o preço vai aumentar lá. Então, em determinado momento... o preço do café. Exato. Então, em determinado momento, as tarifas, elas causam um problema também para os Estados Unidos, e por causa disso, em outras épocas, Donald Trump voltou atrás, mas agora tem esse componente ideológico que pode fazer com que essas tarifas persistam. Não sei o que vocês acham. Sim, com certeza. Quando a gente fala de formação de preços, a gente fala de informação, certo? A informação ela percorre a economia de acordo com o que os indivíduos que nela agem têm de informação disponível. A partir do momento que a gente tem não só o governo americano, mas o governo brasileiro também internamente, com um aumento de carga tributária, aumento de tarifas de produtos, o próprio Brasil aumentou a tarifa de importação de produtos externos, né? Hoje em dia, cerca de 92% de imposto é o que tu vai pagar se tu comprar alguma blusinha de fora. A partir do momento que os governos eles interferem no mercado dessa maneira, aumentando os preços, acaba que quem consome, no caso toda a população, ela acaba sofrendo com o aumento dos preços, né? Então a gente vê esse movimento que o professor André acabou de falar no café, a gente vê uma diminuição nas compras do exterior aqui no Brasil, e no fim das contas acaba que sempre quando tem esse jogo político, sempre quando tem esse jogo de gasto do governo excessivo, que é o que a gente tem aqui no Brasil, acaba que quem sofre de fato é a população, porque muito do que a gente tem de desaceleração da atividade econômica é justamente por causa desse posicionamento de gastos do governo. Então, a gente tem um aumento da carga tributária, a gente tem uma dificuldade muito maior das empresas, né, de conseguirem faturar porque vendem menos, certo? E de pagar os seus custos porque devem mais ao governo. Sendo assim, a gente tem
um arcabouço, digamos assim, que dificulta muito o empresariado brasileiro e, por consequência, sendo que o empresariado é quem fornece emprego para o restante da população, quando a gente tem uma dificuldade maior dos empresários de conseguirem fazer o seu papel de empregadores e de gerar lucro, né, para quem eles depende desse lucro, a gente tem uma dificuldade maior de empregabilidade, que é justamente o que a gente está vendo, né? Em economia a gente tem um conceito chamado curva de Laffer, né? Que não necessariamente o aumento da tributação vai fazer com que que haja aumento da arrecadação real, né? Não necessariamente nominal. Mas claramente o Brasil já passou do ideário de curva de Laffer e muito provavelmente com uma diminuição de gastos e uma diminuição da tributação, o governo brasileiro conseguiria gerar muito melhor, conseguiria gerir muito melhor os seus próprios custos e também fornecer uma melhoria nos serviços públicos no Brasil, que é essencial, digamos assim, para os próximos anos e principalmente como pauta agora para a próxima eleição, né? O sucateamento de diversos tanto programas sociais quanto serviços públicos, justamente por conta desse leviatã que vem se tornando o Estado brasileiro nos últimos anos. Para finalizar, o que vocês têm de expectativa para a super quarta? Pelo que eu li, Selic em 15 e Estados Unidos começa a reduzir juros em função dos resultados do mercado de trabalho, né? Que vai mais ou menos na direção de tudo que eu andei lendo aí esses dias na imprensa, em redes sociais, né? Eu concordo, não sei se o Banco Central está preparado já para diminuir a Selic esse ano, até porque a diminuição da inflação é menos que proporcional, né? Então, a gente tem um IPCA bastante rígido ainda, por mais que ele tenha começado a passos muito pequenos dar uma diminuída. O núcleo começou a diminuir, mas ainda estamos longe do centro da meta de 3 e da banda superior de 4,5, né? Então, tem que diminuir bem o núcleo ali e constante, semanal, quinzenal, semestral, para aí sim, acho que o Banco Central tem uma sinalização de que os juros mais adiante está convergindo para a meta, né? Acho que é isso aí. Eu também acho que fica nos 15%, na minha opinião, por causa das expectativas, de que a inflação ainda ela vai voltar a ficar mais alta, né? Por causa do aumento do consumo no final do ano. Mas então era isso. Muito obrigado aí pela participação, Otávio Lissotti, né? Eu que agradeço pela oportunidade. Super especial. Se quiser, esteja aí conosco. A gente, né, aberto a novas ideias e também a fazer umas análises, né, sobre economia aqui no nosso programa. Isso, André? Lembrando que o Otávio é o nosso economista da escola austríaca, né? Então, sempre tem algo interessante, diferente do mainstream para a gente dedilhar e falar um pouco sobre isso daí. Eu acho bem interessante, né? Fica um convite para mais uma vez você falar de novo um pouco de escola austríaca mais adiante, né? Pode até ser sobre tarifas, né? Já que tarifas é a palavra, como diz lá o Donald Trump, a palavra preferida dele, né? Pois é. A escola austríaca ela tem uma visão bastante padrão com relação a tarifas com relação a qualquer outro imposto, né? Quando vai aumentar, né, tanto a tarifa quanto o imposto, geralmente é diretamente proporcional a uma piora na qualidade de vida das pessoas. Então, claro que vamos deixar isso para uma próxima. Dá para aprofundar bastante, mas... Vamos deixar para uma próxima. Grande abraço, valeu aí, Otávio, mais uma vez pela participação. Obrigado, gente. Grande abraço, até mais. Valeu, até a próxima, então.